広がる闇の中交わし合った革命のちぎり誰にも邪魔させるわけにはいかないからDeath Note é uma série de mangá publicada pela Shonen Jump entre os anos de 2003 a 2006, onde se totalizou 12 volumes pela editora Shueisha. No Brasil, foi publicado pela JBC. Escrita por Tsugumi Ohba, que também escreveu Bakuman, outra série conhecida, e ilustrada por Takeshi Obata, o anime passou-se entre os anos de 2006 e 2007 na TV japonesa. Aqui o anime deu as caras pelo canal Animax no ano de 2009. Além disso, a obra conta ainda com uma trilogia de live action japoneses lançados respectivamente em 2006, 2008 e 2016. A história gira em torno de um jovem estudante japonês, Light ou Raito Yagami, que se depara com um caderno muito peculiar certo dia. Trata-se do Death Note. Dias depois de encontrar e usufruir do caderno, Light recebe a visita do dono do caderno, Ryuki, um Shinigami que revela estar entediado e, portanto, resolveu deixar o caderno no mundo dos humanos. Light revela seu desejo de purificar o mundo de criminosos, tornando-se assim a nova entidade de um novo mundo. Depois de uma série de mortes repentinas, as ações de Light, aqui denominando-se Kira, chama a atenção de um jovem e famoso detetive, El ou L. Daí então passa-se a caçada entre gato e rato. O anime / mangá fizeram tanto sucesso que estão sempre em listas de melhores de todos os tempos, inclusive nas deste que aqui vos fala. A premissa da obra é espetacular, pois mostra um ser humano sucumbindo-se à ganância de um poder absoluto, deturpando-se de seus ideais outrora com melhores intenções. Neste ano de 2017, a Netflix publicou mais um live action sobre a obra. O resultado foi desastroso e vem desagradando a maioria dos fãs e curiosos que se atrevem a assistir o longa. Comparações com o fiasco de Dragon Ball Evolution é inevitável e aparecem frequentemente com um tom de deboche e desagrado. Apesar de que quem reclama dessas adaptações não deve ter visto essa aqui, hein? Vai-se, Matsuri. Sabia que teriam coragem de aceitar o meu desafio. Quem é você? Quem eu sou? Eu sou o novo rei dos lutadores! Rugal! Isso mesmo, The King of Fighters. Deixa pra lá. Mas será mesmo que o grande problema de Death Note da Netflix é a má adaptação ocidentalizada da obra? É isso que vamos discutir no vídeo de hoje. Fala, Nandinho, Júlio Gomes aqui, bem-vindos a mais um vídeo no canal, galera. E dessa vez estou aqui com a Lia e a gente vai falar sobre esse filminho aqui. Tá dando o que falar negativamente, né, da Netflix, a adaptação da Netflix para o anime / mangá, como você preferir, o Death Note, tá? E a gente vai falar basicamente as nossas opiniões. Se você não concorda ou se você concorda, deixa os comentários sempre de maneira respeitosa, tá? Então é isso, vamos começar lá. Bom, uma das críticas que está sendo feita ao filme da Netflix é que ele não é uma adaptação fiel ao mangá e ao anime. Mas esse não vai ser o foco aqui do nosso vídeo, certo? Essa não vai ser uma das críticas que a gente vai fazer, porque a gente concorda que não é necessário você fazer uma adaptação 100% fidedigna ao material original para que a obra seja eficiente. Um exemplo disso é o filme do Logan, que saiu esse ano, né? Foi o novo filme do Wolverine e o último filme do Hugh Jackman, e que a gente sabe que foi adaptado em um quadrinho chamado Old Man Logan, mas que basicamente pegou poucos elementos daquele universo e ele fez um filme totalmente original. Infelizmente não foi o caso do Death Note, que ele fez, realmente ele tem sua parcela de erros, mas a adaptação, a fidedignidade à adaptação não é uma delas. E galera, a gente vai falar justamente esse ponto de que a adaptação do filme não é um dos problemas maiores, porque eu vi muita gente, mesmo que na zoeira, eu entendo que tem zoeira na internet, que sempre está comparando o Dragon Ball Evolution, né? Ah, disseram que nunca ia fazer uma coisa pior do que essa e fizeram. Então a gente entende que tem esse lado da zoeira,
mas às vezes, né, tem gente que eu vi amigos meus comentando como se fosse um fato, assim. Então, o teor desse vídeo é sobre isso, a nossa opinião sobre o porquê o filme é ruim. A gente não é, porque já é conciso que o filme é ruim, né? Pelo menos pela maioria, apesar de eu achar um ou outro dizendo que o filme era bom. E mal começa o filme, você, na minha opinião, você já encontra um dos principais, se não o principal fator do longa não ter vingado, que é a falta de desenvolvimento de plots no filme. Você vê de maneira muito apressada o desenvolvimento do Light, como você preferir, da Mia, que é a Missa, né, que eles adaptaram para a Mia, e do próprio L. Você vê plots, como eu disse, reiterando, muito apressados do filme. Você tem aí o L já chegando, batendo no peito, dizendo que o Kira estava ali nos Estados Unidos porque o Kira, né, ele tenta transformar o caso dele internacional, então noticiários do mundo inteiro, e até pelo nome Kira remeter ao Japão e até ele escrever com kanjis, né, japonês, assim, para tentar ludibriar as autoridades, mas o L já tem certeza da cidade e do país que o Kira está, e ele já desconfia de cara do detetive, o pai do Light, e do Light já de cara. E isso não ficou muito orgânico no filme, visto que levaria tempos, anos, sei lá, se é que é impossível, não ficou uma coisa crível. Um garoto, por mais prodígio que ele seja, achar indícios tão minuciosos em tão pouco tempo, a ponto de dar com certeza a localização certa do Kira. Essa questão da correria do roteiro realmente é um problema que a gente percebe, porque não só por ser corrido em si, mas como o Juninho falou, não é uma coisa orgânica para a narrativa. No anime, a gente sabe que o anime tem, acho que são cerca de 13 episódios, e obviamente isso dá uma vantagem enorme ao anime, porque ele tem mais tempo para desenvolver os personagens, para desenvolver aquela história, e o filme é um filme de 1h40, 2 horas, menos de 2 horas, né? Então realmente o filme tem pouco tempo, só que não é uma coisa muito orgânica. A própria personagem da Mia, o desenvolvimento do relacionamento deles dois é muito apressado, ela já pula naquela história, ela já embarca naquele compromisso ali com ele, de realmente ter aquela missão de ser o Kira, de ser o casal que tem aquele objetivo. E é uma coisa muito... de purificar a humanidade, né? Justamente, mas dentro daquela narrativa acaba ficando uma coisa realmente muito apressada. E uma das coisas que é importante a gente sempre lembrar dentro de uma adaptação é que a adaptação ela tem que funcionar de maneira independente do seu material original. Não é interessante que você tenha que assistir o material original para você poder compreender uma obra. Ela tem que funcionar de maneira independente. E o filme acaba não funcionando, ele tem muitos erros. Embora ele tenha, uma das vantagens que eu particularmente achei do filme, é que ele realmente faça referências ao material original através de alguns easter eggs, através da própria referência à cultura japonesa, embora o filme tenha sido ocidentalizado. E acho que inclusive pelo fato de ele ter o dedo do criador original do Death Note, então ele acaba fazendo essas referências, o que é uma coisa bacana de se ver. É bacana você ver um filme que foi ocidentalizado, reconhecer a origem do seu material de início, né, de partida. Então isso foi uma das coisas bacanas que eu achei do filme. Você concorda, Juninho? Não. Uma das cenas que a galera tá pegando no pé é a cena que o Light encontra o Ryuki pela primeira vez, que no anime ele fala até que já esperava por isso, não tem nenhum tipo de surpresa, fica com a cara de perez dele, né, de fodão, e no filme ele dá aqueles gritinhos, aqueles espasmos assim, gritinho até agudo, né, bem feminino assim, e a galera tá tirando sarro disso. Eu, na verdade, para uma adaptação para filme, live action, eu acho que nenhum dos dois, pra mim, serviria. Nem o do anime, eu acho muito 8 e 80, sabe?
Eu não concordo que ficou bom os gritinhos, eu achei que ficou muito cômico, eu acho que essa parte cômica é dispensável, tá? Mas eu acho que o meio termo caberia aí. Eu acho que seria muito improvável, por mais intelectual ou por mais astuto que a pessoa seja, uma pessoa manter a total calma Muitos meses depois, a total calma diante de um ser que nunca viu na vida, de um Shinigami, de um demônio, uma espécie de demônio, um ser sobrenatural, grotesco, feio, você manter a calma como se aquilo fosse normal. Eu acho que não é crível, eu acho que ficaria também muito surreal, acho que não ficaria legal também. Mas, por outro lado, eu acho que os espasmos que ele teve, os gritinhos assim, também já ficou muito a mais também. Eu acho que o meio termo seria o ideal nessa cena. Não sei se a Bia pensou mesmo. O anime ele tem suas particularidades que eu acho inclusive é natural da cultura japonesa, da cultura oriental, que é uma coisa que a gente percebe muito nos animes, que é esse comportamento meio blasé, né, dos personagens. Isso é algo muito comum de se ver nos animes. Realmente, para uma obra que se passa no Ocidente, isso não seria tão assim, orgânico realmente. Isso não seria tão crível. Fica uma coisa realmente meio exagerada, até porque a história em si é uma história que é absurda, né? Ela é uma história de fantasia. Ela tá contando uma história de fantasia que mexe com elementos sobrenaturais e sobrenaturais que são orientais, inclusive, porque o Shinigami é daquela cultura japonesa. Então, por conta disso, os realizadores do filme eles já teriam que ter uma adaptação melhor, uma transição melhor para a parte ocidental. Essa questão dos gritinhos, do alívio cômico que eles tentaram fazer e falharam, né, no filme, realmente não funciona. Eu acho que ninguém deve ter gostado daquilo. Acho que ninguém deve ter gostado dessa parte do filme. Foi algo que nem se encaixava no personagem, inclusive, que não dizia respeito a ele. Então, assim, de fato, foi uma das grandes falhas do filme foram essas tentativas de alívio cômico. Porque no Japão, matéria japonesa, anime, eles sempre tentam fazer cenas de impacto. Quando é engraçado, uma coisa muito tosca. Quando é pra ser foda, uma cena de badass, tenta fazer uma coisa assim de o cara meio blasé mesmo, sem emoção, que acontece um absurdo na frente dele, ele não se impressiona. E só que pro live action, ainda mais ocidentalizando, eu acho que não ficaria tão bom assim. Você pegar um Shinigami, beleza, tá de boa. Tipo, já vejo terça-feira, vejo todo dia. Tipo, não ficaria tão legal na nossa opinião. Acho que o meio termo aí seria o ideal, tá? O anime, o anime e o mangá, eles conseguem aceitar certos comportamentos e certas situações que naquele contexto, naquele universo, conseguem se sair bem. Para adaptação realmente em live action, realmente tem coisas que não funcionam. A própria transição do personagem principal, que é o Light, em Kira, é uma transição, como já foi falado aqui, rápida, como tudo que acontece no roteiro. É uma transição que você não vê muito bem o desenvolvimento de personagem, que leva realmente ao total desgaste mental dele, né? Que a gente vê no anime. Uma das coisas que eu gostei muito no filme foi justamente o Shinigami, né? Que é dublado pelo William Dafoe, que é um ator que eu particularmente gosto muito. Ele é um ator que acho que ele já está acostumado a fazer esses tipos diferentes, meio creepy, mas eu acho que ele casou muito bem, ele fez uma adaptação de voz, uma dublagem muito boa. O próprio efeito do filme, do Shinigami do filme, é um efeito bom. Ele tá sempre na sombra. Ele tá sempre nas sombras, então isso foi algo que os realizadores fizeram a favor do filme, porque como ele é uma criatura criada em computação e que é sobrenatural,
talvez ficasse muito esquisito, o público iria achar estranho, iria estranhar aquele personagem ali naquele universo de humanos reais, né? Então isso foi uma coisa acertada que eu achei, foi justamente o Shinigami, a dublagem do ator, que eu acho que foi muito boa, e a questão deles terem utilizado sempre sombras para apresentar o personagem, até porque isso dá uma natureza mais sombria para ele, natureza realmente de perigo, da natureza do deus da morte, e que a gente sabe que aparece bem no anime, mas no filme, como a gente já falou, eles têm pouco tempo para desenvolver isso, então foi legal. Aí a gente já vai pro segundo ponto que eu particularmente acho que é outro grande defeito do filme, que é a questão do elenco, tá? Da atuação. O William Dafoe é um ponto fora da curva, o Ryuki é um dos poucos que se salvam, mas pegando o Light, que pra mim é o pior de todos, tá? Ele realmente, o ator não é carismático, a composição do personagem, além do roteiro já não favorecer por conta da pressa, o ator também não consegue segurar, o pouco tempo de tela que tem, ele não consegue te convencer de que é um personagem, você compra as ideias dele, é um personagem muito fragilizado, muito temeroso. Não parece um garoto que é prodígio, tá? A forma de eles falarem que ele é prodígio é ele fazer as tarefinhas dos colegas. Isso foi muito raso, foi muito falho. Eu acho que não precisava ficar que nem um anime, mas também poderia ser uma coisa diferente, mas que mostrasse organicamente para convencer a gente, telespectador, de que realmente ele é um cara diferenciado, é bem dotado de tudo, no bom sentido, e que ficasse orgânico dentro do filme, que funcionasse, né? E a Mia também, eu gostei a princípio, quando mostrou ela meio descolada, fumando assim, pronto, porque a Misa, né, que no anime eu não gosto de jeito nenhum dela, daquela personagem, eu achava bem irritante, mas essa personagem, pela má construção, e a atriz eu acho mais ou menos. Acho que dos atores que mais me incomodou foi o ator do Light, tá? Ele foi o que, de longe, o mais destoante pra mim. E a Mia, vou falar Mia, vou falar como tá no filme, tá, galera? Pra não misturar muito. Então a Mia, ela, pra mim, a primeiro momento eu achei que ia ter finalmente a personagem que eu gostasse, mas ao longo da trama eu acabei odiando tanto quanto a do anime, porque ela é muito mal desenvolvida, assim como o Ellie, assim como o Light, mas o Light eu estou destacando aqui porque o ator e o personagem ficou realmente muito mal construído. É verdade, eu concordo. O elenco do filme, de fato, o William Dafoe é um ponto fora da curva, o elenco do filme é muito ruim. Principalmente o protagonista, que era quem deveria carregar o filme nas costas, ele não consegue, ele falha em todos os aspectos, porque ele não consegue servir como alívio cômico, como a gente já falou, e nas cenas em que ele deveria ser um pouquinho mais assustador, realmente mostrar um pouco mais do poder que é o Kira, ele não consegue também, ele falha, ele inclusive, talvez alguns fãs concordem comigo, que ele me lembrou muito a atuação daquele ator que faz o Anakin Skywalker na trilogia 1, 2 e 3 do Star Wars. Que sempre que ele ia tentar mostrar o poder do Anakin, ele fazia aquela carinha de raiva de adolescente. Isso é muito irritante e isso é o que você percebe nesse personagem, nesse protagonista. A Mia, de fato também, eu odeio aquela personagem do anime. Eu não gosto dela de jeito nenhum, principalmente porque é um personagem extremamente objetificada, e isso já é ruim por si só. É uma personagem mal desenvolvida, inclusive no anime, e que aqui eles tentaram humanizar mais. Maior também, de fato. No filme eles tentaram humanizar mais a personagem, eles tentaram tornar ela um personagem mais tridimensional. Mas o roteiro também não dá muito espaço para ela se desenvolver. Então ela acaba que vira mais uma espécie de uma psicopata do lado do Kira, né, do Light. Eu acho até que a relação dos dois você não compra muito, porque como é muito rápida a transição de quando ele pega o Death Note
para ele se transformar no Kira, na entidade Kira, você não sabe se passaram dias, anos, semanas, e de repente um já está amando o outro, e você não consegue conceber, compreender, comprar aquele romance entre os dois. E é exatamente aí onde peca o filme, essa falta de desenvolvimento. Mas, porém, quero deixar um adendo aqui que o filme, diferentemente do que a gente vê aí da galera, a gente sabe que tem a zoeira comparando com Dragon Ball Evolution, gente falando que tá pior do que Dragon Ball Evolution, algumas pessoas falando sério, outras pessoas na zoeira e tudo, mas eu gostaria de lembrar que esse filme, mesmo sendo ruim, ele tem alguns plots interessantes, só que passa muito desapercebido pela gente. Por exemplo, o fato da Mia, no final, tentar dar um golpe no Kira, eu achei de longe mais interessante do que todo o plot que vem depois do L no anime, tá? Pra mim o anime tem falhas também. Depois do L, pra mim o anime perde muita qualidade. O arco do Nia, né? Do detetive pós-L e tudo, pra mim perde muito brilho, assim, cai pela metade a qualidade do anime. O arco do L, de longe, é o que faz o Death Note ser o Death Note, além da premissa, claro. A premissa do Death Note é o que mais é interessante na obra, tá? Então, eu acho que foi muito mal explorada esse plot twist da Mia tentar dar o golpe no Kira, tá? Foi muito, e ficou uma enrolação no final cada um tentou se perdoar, e no final o Kira acabou fazendo o que fez com ela, né? E outra coisa foi o L também. O L eu tinha gostado até certo ponto, mas aí ele consegue se perder, o personagem se perde completamente no filme, a ponto de ficar maluco, de tentar vingança, pegar a arma e tudo. E outro ponto interessante, que foi muito mal aproveitado, que é como eu disse, tem alguns relances de ideias boas no filme. Mas, por exemplo, quando o L chega com a arma para matar o Light, chega o cozinheiro por detrás, acerta o L e fala, senhor Kira, né? Tipo, como se estivesse cumprimentando um ídolo. Porque foi uma coisa mal explorada no filme, que eu acho que poderia ter dado uma melhora na trama, é a questão da opinião popular, divisão da opinião popular sobre o Kira, mostrar pessoas que concordam com o tipo de abordagem que ele estava fazendo, matando bandidos, e outras pessoas que não concordam. E isso não passou pelo filme, passa essa ideia muito batida, mas eles não desenvolvem. Essa questão da opinião popular pelo Kira seria até mesmo um comentário, talvez até ser visto como um comentário social interessante, porque muitas pessoas ficaram do lado dele e começaram a realmente ver o Kira como um deus, porque ele matava bandidos, porque esse era o objetivo dele, matava pessoas que não eram boas, eram assassinos, estupradores, que cometeram crimes horríveis, justamente. Então, talvez se eles tivessem explorado um pouco mais essa parte do comentário social e deixado de lado um pouquinho mais aquele relacionamento que foi quase, né, uma versão Bella e Edward piorada, eu acho que teria sido muito melhor. Realmente o filme tem essas vantagens de conseguir desenvolver outras coisas que o anime realmente falhou muito. O anime falha muito depois que o L morre na trama, tá? Spoiler alert. Inclusive eu acho que foi um acerto do filme ter abordado só o arco do L, não ter colocado nada, apesar de ter saído a notícia de que pode haver uma continuação, se assim a Netflix quiser. Eu tô achando um pouco provável pela crítica, não só dos portais de críticas, quanto dos telespectadores. Não agradou praticamente ninguém, tá? E eu acho que dificilmente vai ter uma continuação. Eu espero particularmente que não, tá? Eu até botava uma certa fé no filme, mas realmente talvez um dos grandes contribuidores para isso tudo seja a questão do tempo. Quando a gente botou o filme para assistir, eu já me espantei que vi lá 1h40. Poxa, você vai fazer tudo em 1h40? Como? Eu quero que eles me mostrem essa receita espetacular de desenvolver uma trama tão bem em 1h40. Então, realmente a série, talvez se tivesse sido uma série, a gente teria tido um material um pouco melhor.
fato. Outra crítica que foi feita ao filme é a questão do whitewashing, né? Que inclusive é algo bem comum de se ver agora nas obras adaptadas de filmes orientais, e que de fato é um problema que a gente não pode ignorar, né? Eu não sei se eu diria que esse é o problema principal desse filme do Death Note. Não tanto como é no Ghost in the Shell, eu acredito. O L, que é um dos personagens mais queridos no anime. E que de fato, eu também acho que ele foi um acerto no filme, um dos acertos do filme. Não que ele seja um grande ator, mas porque eu acho que ele tem muito carisma. E ele consegue pegar bem aqueles maneirismos do L, justamente aquelas particularidades que ele tem, de ser uma pessoa meio autista, de ser meio esquisito, né? Falando de uma maneira bem leiga. Então, resumindo, galera, basicamente a gente concorda aqui que o problema maior do filme não foi a questão da falta ou da má adaptação ao material original. Eu acho que tem boas ideias, como eu citei, a questão de o filme focar só no arco do L, a questão da traição da Mia, que foi mal explorada, a própria questão da opinião pública, que poderia ter sido abordada de forma melhor no filme. Eles só dão um vislumbre do que poderia ser com um seguidor, né, do Kira. E um outro ponto que a gente pode ter esquecido aqui, mas basicamente é isso, tá, galera? E quer dizer alguma coisa a mais? Acho que não precisa, né? A gente abordou tudo. É basicamente isso, uma crítica nossa, rápida, só para uma crítica da crítica que a gente estava fazendo sobre o filme. Porque a opinião, como a gente já falou aqui, o consenso geral, a maioria reprovou o filme. Inclusive, eu acho que não deve sair a continuação, creio eu, mas posso estar enganado. E é isso. Se você concorda, se você quer acrescentar alguma coisa, faça aqui nos comentários, tá? Dá o like. Se você for inscrito, compartilha, dá o like. Se você não for inscrito, se inscreve, tá? E dá o feedback pra gente aí nos comentários com respeito do que a gente precisa melhorar e tudo. Lembrando que esse bloco aqui eu chamo geralmente de review, vou estar botando no card, acho que aqui, né? Em cima, o do Luke Cage, que eu fiz há muito tempo. Esse aqui tá o melhor, mas a gente pode melhorar muito mais com a contribuição de vocês. E é isso. A gente vai ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo e fui!